Nós dependemos do Senhor como nosso Deus e Salvador. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém, querido? Que essa oração ela possa ter a sua eficácia, o seu poder e a sua resposta. Todas as vezes que Jesus ia orar, os discípulos prestavam atenção na forma em que ele orava, na entrega em sua oração, a ponto de um dos seus discípulos interpelá-lo e perguntar ou pedir a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Não que eles não soubessem orar, ou não que eles não conhecessem o Deus de Israel até então, mas eles queriam experimentar o mesmo que Jesus experimentava na oração. Jesus não somente experimentava o poder da resposta em oração, mas ele desfrutava da presença do Senhor em oração. E se nós desfrutarmos da presença do Senhor em oração, será tão profunda nosso encontro com Ele na oração, que aquele ambiente ele vai ter um único objetivo: maximizar a presença do Senhor enquanto oramos. Enquanto você ora, enquanto eu oro, enquanto nós oramos, enquanto nós estamos impossibilitados de abrir o prédio onde a igreja se reúne, vamos continuar sendo a igreja do Senhor, aquela que está sendo preparada, aquela que está sendo manuseada pelo seu dono, que é o Senhor. E você que é um discípulo maduro do Senhor, nós batemos nessa tecla da maturidade em Deus, da maturidade em crescimento, em relacionamento com o Senhor, que você possa ser a resposta para o clamor de alguém. Não se omita, não vamos nos omitir enquanto igreja, mas com a sua simplicidade, com o seu cuidado, com a sabedoria que Deus lhe deu, seja a resposta para alguém. Amém? Eu queria convidar você nesse momento, você que pode, por favor, abra sua Bíblia comigo. Nós vamos meditar um pouquinho na fé dos primeiros cristãos, ou tentar analisar alguma coisa aqui e tirar uma lição para a nossa vida dos primeiros homens e mulheres que viveram unidos com o Senhor, que viveram com o Senhor uma vida tão intensa com o Senhor que, cá para nós, quando nós olhamos para essas vidas, parece impossível alcançarmos esse nível de revelação e esse nível de fé que eles tinham no Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia na carta que escreve Tiago, capítulo 5, por favor. Eu queria ler com você alguma coisa dentro do tempo que nos resta, esses 30 minutos talvez, meditar algo tão simples, mas tão profundo em Deus. Tiago capítulo 5, versículo 7 em diante, até o 11 nós vamos ler talvez. Diz assim: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei o vosso coração, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados, eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Olhando para
para esse texto, para essa passagem, mensagem deixada ao nosso coração. Parece tão oportuno meditar nesse grande desafio que tem sido não somente para o que são classificados como evangélicos, católicos, cristãos, mas onde todo ser humano tem tentado de alguma forma manter o seu equilíbrio, manter sua postura, manter sua fé, manter-se ligado à família, valorizando a família, valorizando algumas coisas que passavam tão desapercebidos e tornaram-se tão significantes para nós agora. E quando nós olhamos em torno de nós, temos uma visão única, quer aqueles que professam a fé em Jesus, quer aqueles que ainda não alcançaram essa revelação. Todos nós estamos debaixo da misericórdia do Senhor e dependendo do socorro divino. Mas como se movimentar? Como ser igreja? Como manter-se firme a esse tão grande chamado à paciência? Guardar-se, se cuidar, cuidar de quem amamos, de quem convive conosco. Quando eu olho para a carta de Tiago, algumas coisas me saltam ao coração. Talvez nós não alcancemos toda a revelação que esse texto tem. Talvez você aí tenha uma revelação maior, mais apurada do que nós temos aqui. Mas analise que Tiago ele começa dizendo: sede, pois, irmãos, pacientes. Ele chama a atenção daqueles irmãos que eram a família do Senhor, crescendo em revelação de quem Cristo é, para que todos eles fossem pacientes, para que todos eles alcançassem a maturidade no Senhor e se mantessem pacientes. Mas até que ponto? Até onde nós temos que guardar? Até onde nós temos que nos manter? Até a vinda do Senhor. E quando nós olhamos para esses irmãos da igreja primitiva, porque eles estavam tão guardados em Deus, tão seguros naquilo em que professavam, naquilo em que viviam, porque a vida deles no Senhor era tão íntegra, era tão junta, era uma só. Eles se moviam na direção ou pela direção do Espírito de Deus. Quem conduzia a vida da igreja primitiva, e quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos a intensidade, não somente a efusão do Espírito, mas a intensidade em que o Espírito conduzia esses irmãos. E quando nós olhamos, Tiago chamando esses irmãos à paciência. Portanto, irmãos, sejam pacientes. E a palavra paciente ali vem de uma conotação de constante. Sejam constantes naquilo em que vocês professam a fé, ou naquele em que vocês professam a fé. Não sejam momentâneos, ou seja, que o ambiente que cercam vocês, com que a fúria de Roma ou a perseguição, tudo está cercando vocês, mas que vocês continuem constantes até a vinda do Senhor, até que Ele volte, até que Ele venha para levar para junto dEle a sua noiva. E ter paciência, manter-se paciente não é fácil, porque quando nós olhamos essa palavra paciência, que é a mesma coisa de constância, nós vamos ver que algumas conotações vem de uma junção de palavra que é ser longo e ao mesmo tempo é a alma abrangendo a promessa. É o Senhor colocando dentro da alma do indivíduo a paciência que vem dele, a virtude que vem dele. Então, a palavra liberada para nós nesse momento é: sejam constantes, sejam eficazes na fé que vocês professam ao Senhor,
Porque professar a fé ao Senhor não é apenas acreditar naquilo que Ele pode fazer, mas é tornar-se um com o Senhor, a ponto de alguém olhar em você e em mim, em nós, e identificar qual é a razão da nossa fé. E a razão da nossa fé não é somente os milagres, não é somente as portas abertas, mas é que através dessa constância no Senhor, nós vamos alcançando a maturidade no Senhor, e essa maturidade vai nos levando à herança de filhos, e a herança de filhos não é somente promessas momentâneas, mas é uma realidade de uma vida tão santa, entregue, sendo um com Ele, a ponto de você e eu olharmos ao nosso redor e não movermos 1 milímetro a nossa fé para trás. Nós não somos daqueles que retrocedem moralmente, que retrocedem ao erro, mas somos daqueles que perseveram olhando para o Senhor, porque se você olhar para o Senhor, jamais você vai ter tempo de desistir na fé, de desistir de ser igreja, porque a identidade que Deus lhe deu, a capacidade que Deus lhe entregou, é a capacidade de ser fiel até que Ele venha, até que Ele volte, até que Ele venha nos buscar. E Ele começa dizendo irmãos. Ele não vai usar a nomenclatura servos, Ele vai dizer ei vocês que pertencem à família divina, aprendam com o irmão mais velho, o Senhor Jesus, o primogênito dentre muitos. Agora Ele é o primeiro dentre os muitos irmãos. Agora Ele foi na nossa frente, Ele nos ensinou o caminho, Ele nos ensinou o que fazer e como fazer, Ele nos deixou um legado, Ele nos deixou o Espírito Santo, Ele depositou dentro de mim, de você, tesouros e tesouros que nós não podemos imaginar a dimensão e a autoridade, a grandeza que existe dentro de alguém que está em paciência, rompendo em constância, buscando o Senhor dia após dia. Persevere nesse tempo. Seja alguém que está perseverando, como o salmista vai dizer no Salmo 1, não é por acaso que ele começa este salmo com a introdução no seu capítulo 1, Salmo 1, dizendo, olha, mas aquele que está em Deus, digo com as minhas palavras, ele é como a árvore plantada junto a ribeiros. Primeiro, a árvore não se planta sozinho, ninguém se planta no reino, é o Senhor quem me alcançou e te alcançou e nos plantou no reino. Então você é propriedade de Deus, eu e você não nos mandamos, tem alguém que direciona a nossa vida, que nos plantou em um lugar onde a vida flui, onde a vida corre. Você está plantado junto a ribeiros de águas vivas, e eu vou além, não deturpando o texto e nem forçando em contexto, são rios que jorram para a vida eterna, porque Jesus disse, quem crer em mim, como diz as Escrituras, é conforme as Escrituras, do seu interior, da sua vida de constância, da sua vida de identidade em mim, do nosso relacionamento entre filho e pai, servo e senhor, igreja e noivo, noiva e noivo, como você queira imaginar, do nosso relacionamento, você vai aprender que da sua paciência e constância, de dentro de você, fluirá rios que jorrará para a vida eterna. Continue constante, seja perseverante, seja constante. Todos nós estamos andando na medida de Cristo. Há uma medida a ser manuseada.